Sejam bem-vindos a mais um episódio de Venture Fellows em parceria com a Venture People. É um prazer estar com vocês. Eu sou a Bia, vocês já me conhecem, estou aqui com o meu co-host, o Milton. Então, eu sou o Milton, cofundador da Venture People aqui com a Bia, e hoje a gente está com uma presença ilustre de uma pessoa que vivenciou um unicórnio, que é a Lídia. Seja bem-vinda, Lídia. Oi, muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Se apresenta pra gente, então, conta um pouquinho sobre você. Tá bom. Bom, tem muita coisa, né? Mas, começando, eu sou Lídia Gordijo, eu sou Bahá'í, mãe da Sabrina, faz psicologia, tenho 23 anos. Já passei por bastante coisa aí no mundo acadêmico, no mundo empresarial. Moro em São José dos Campos, estou trabalhando hoje na Buser, né? Mais um desafio gigante. Sou formada em letras, depois eu fui para a área de tecnologia, fiz análise e desenvolvimento de sistemas, MBA em gestão de projetos. Trabalho hoje com um projeto muito legal na República Democrática do Congo, né, que é uma ONG aí que ajuda as mulheres com o fator empreendedorismo e finanças. Que mais? Sou professora de um MBA, né, voltado para toda a parte de experiência de estratégia, de customer experience, jornadas e orientadora também. E ultimamente estou estudando francês, porque agora eu preciso falar. Perfeito, Lídia. E você contou pra gente, né, que você hoje na Buser você atua na parte de Customer Experience e que você é formada em letras e em tecnologia. Como que você foi para lá? Todo mundo faz essa pergunta, né, de professora para a área de CX. Na verdade, eu comecei muito cedo a trabalhar, com 13 anos. E aí, meu primeiro emprego mesmo, quando a gente falava de carteira assinada, foi aos 18 e eu fui para uma empresa de telecobrança. E lá eu comecei a entender o mundo do call center. Fui para a American Online, que ficou 6 meses lá no Brasil, e fui para a TIM em seguida. Assim, a American Online fechou em um dia, no outro dia eu já estava na TIM. Lá eu fiquei por quase 11 anos. Então, eu passei por todo o universo de atendimento, serviços avançados ainda, a gente trabalhando com SMS, vendo a tecnologia nascer, celular com câmera. Então, tudo aquilo que era tecnologia eu queria entrar. E lá eu cresci muito. Então, foi lá que eu comecei a fazer a minha primeira faculdade. Fui para letras porque era a única opção naquele momento, né? Tinha uma filha muito pequenininha, tinha 3 anos. E eu consegui uma bolsa e fui estudar letras e comecei a dar aula. Eu falei, não vou conseguir conciliar as duas coisas, preciso decidir. E optei por ficar no mundo corporativo e me achei, né? Gestão de pessoas, atendimento ao cliente, essa questão da empatia, mas ainda uma empresa muito fechada, né? Muito limitada. Então eu falava, a Itália quer vir para o Brasil e fazer a Europa aqui dentro, vai ser difícil? Como é que a gente pega o perfil dessas pessoas e encaixa dentro daquilo que a gente está levando como proposta de comunicação, né? Que era muito difícil. As pessoas entenderem celular, GSM, chip, antenas, BTS. O que é tudo isso? Por que tão caro, né, esse serviço? E foi quando começou a, de fato, explodir o mundo da telecomunicação. E foi uma loucura. Então, uma loucura para aprender, uma loucura para entrar e uma loucura para permanecer, né? Porque tudo que tem uma evolução, chega uma hora que tem um ponto de inflexão. E aí eu comecei a olhar e falei, tá bom, mas entender o cliente, fazer esse exercício de empatia, tentar abrir as portas da empresa é muito legal, mas como é que eu vou me aprofundar em coisas que eu não conheço? Eu não posso ir lá falar, troca essa VPN, eu não tinha esse conhecimento técnico e eu via muitas oportunidades, né? Principalmente salariais, não vou mentir, tá? Então eu olhava e falava, nossa, aqui eu vou ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Foi quando eu entrei e todo mundo falou, você tá louca? Eu falei, estou, mas eu vou para o mundo de tecnologia porque eu quero aprender. Ninguém vai me passar a perna em tempo de projeto, mais essas coisas, e eu quero ver o que a gente consegue fazer melhor para dar para esse cliente, devolver o tempo que ele perde, às vezes muito tempo ali na linha, falando com o analista, falando com o atendente na época, né? E isso para mim foi disruptivo, unir a tecnologia ao atendimento ao cliente. Foi por isso que eu fui parar nessa parte de sair do CX e entrar na tecnologia, mas permanecer nos dois. E aí você acabou saindo da TIM, foi direto para 99. Como que foi isso? Porque como a gente entrevista muita gente no mercado, normalmente quando a gente vê um profissional que já está mais de 6, 7 anos numa empresa, dificilmente ele sai, né? Ele já conhece todo mundo, já entendeu como que funciona. E é um processo muito difícil para as pessoas que estão há muito tempo numa organização. E como que foi para vocês? Olha, foi...
Na verdade, parecia que eu não estava pensando. Alguns meses, né, antes de eu pensar em sair da TIM, eu estava procurando, acho que eu estou muito tempo aqui, preciso me mover. E eu tinha muita insegurança, por conta da minha filha, a idade, ela foi crescendo. Então, assim, entrei lá, ela tinha 13, depois ela estava com 13. Eu falei, tá na hora, eu preciso fazer outra coisa. E quando eu fiz esse movimento, eu fui muito despretensiosa. Então, eu cheguei na 99, que era uma casa, né, ali, ali próximo da Avenida Jabaquara, e tava todo mundo, o Ariel tava dormindo, então as pessoas estavam de tênis, eu toda engomadinha de salto, cheguei e falei, onde que eu vou sentar? Tinha um puff no chão, olha, senta aí. E aí, quando eles começaram a me entrevistar e perguntar tudo que eu fiz na TIM, eu comecei a falar, não, dei savings de tantos milhões, né? A gente consertou cliente X, porque eu saí do consumer e fui para a parte do large account, que eram empresas com grande valor, que tinham muitas linhas. E aí, quando eles começaram a me contar o desafio, eu falei, gente, isso é uma loucura, né? E fui embora. E meu amigo me ligou, que me indicou, falou, você gostou? Eu falei, olha, é meio difícil, né? Eu tô hoje num lugar consolidado, eu vou vir para uma coisa apostando, é tudo muito incerto. E eu pensei, acho que foi 3 dias, e eu tomei a decisão de sair. Minha família inteira foi contra mim, falou, você é louca, você tá num lugar maravilhoso, você é chefe, você vai sair para um lugar, para uma casa, porque era uma casinha, né? E lá, eu tomei a decisão, confesso que nos 3 primeiros meses eu fiquei muito pensativa, eu chorei alguns dias, porque falava, nossa, o que foi que eu fiz? Eu estava num lugar tão certo. Depois de 3 meses, a chefe da minha chefe me ligou, entrou em contato comigo e falou, você quer voltar? A gente tem uma vaga pro Rio, e eu estava louca para ir pro Rio. E aí eu falei, será que isso é um sinal? Eu falei, não, é um sinal que eu vou ter provas e eu não vou sair. E eu continuei. E aí tudo aquilo foi andando, né? Tem os seus altos e baixos e no final a gente acabou se tornando o primeiro unicórnio brasileiro e tudo valeu a pena. Saí de 8 pessoas, entrei lá, era número 8, né? Para depois ter uma operação gigantesca de 300, 400, 500, 1.000, 2.000 pessoas, né? Dentre BPOs e também as pessoas internas que estavam na 99. Ver tudo aquilo acontecer foi mágico e, assim, não paga. Tive 10 anos muito bem vividos na TIM, mas os meus 5 anos de 99 foram experiências de 30 anos. Dog years, né? Sim, é verdade, é verdade. Não, e é interessante porque não era comum naquela época você sair de uma empresa para ir para uma startup, né? Era bem comecinho das startups. Eu lembro que mais ou menos na mesma época, lá em 2014, eu fui pro Gympass, que deve ter sido uma época muito semelhante que você foi para 99. E eu fico pensando, quando você tomou a decisão de ir para 99, você chegou até um corte salarial? Porque, por exemplo, eu falei assim, eu vou tomar um corte salarial porque eu queria as ações, eu queria ser dono, né? Como que foi a sua decisão? Na verdade, a minha decisão nem foi na verdade, eu não sabia o que era ação. Não sabia. Eu fui pra 99 vendida. Eu fui pra 99 assim, eu vou pra lá, eu vou montar um atendimento do zero, porque era isso que eu queria. Porque quando eu cheguei na TIM, já tinha um sistema X, um CRM Y. Então, tudo isso era muito normal e muito arcaico para mim. E aí, eu comecei a ouvir VoIP. Eu falei, o que é VoIP? O que a gente está falando aqui? Ah, a gente está falando de outros sistemas. Tem uma tal de empresa X que chegou aqui no mercado e faz a mesma coisa que o CRM lá faz, que custa bilhões. Vocês vão fazer aqui com uma licença de R$200. Isso existe? E aí foi quando me deu o estalo. Eu falei, peraí, se eu quero ser a pessoa, né, a expert em Customer Experience, em tudo, eu preciso saber ponta a ponta, cadeia a cadeia. Então eu vou pra lá porque eu vou aprender. Depois que eu aprender, eu vou embora. E aí eu comecei a estudar, mas o que é uma startup? O que é unicórnio? E quando eles começavam a falar unicórnio, eu falava, por que estão falando de unicórnio? Era muito inocente. E lá eu fui me desenvolvendo num tanto, porque eu trabalhava com muitas pessoas que vêm do mundo corporativo, formalidade, muitas coisas são muito veladas, você não tem acesso à informação, mas lá era escancarado. Então, assim, o mesmo contato que às vezes eu demorava 3 anos para ter com o diretor, eu tinha com o founder, com o CEO da empresa aqui na minha frente. Lídia, só que você pode fazer assim, senta aqui do meu lado. Eu falei, opa, como assim senta aqui do meu lado? Né, eu sou a gerente desse atendimento, você quer que eu sente ao seu lado? Então, tudo aquilo para mim foi uma pré-escola, ensino fundamental, graduação, universidade. E aí eu cheguei no momento que eu pedi, né? Eu falei, oi, tudo bem? Eu sei que tem um bolo aí. Eu posso pegar um pedacinho, né? Dessas ações, né? E foi quando, claro, vamos sentar aqui na mesa e a gente vai ver tudo que você fez e participou. E aí lá no final a gente tava lá na comemoração. Mas foi quando eu conto, as pessoas, não é possível. E tudo isso aconteceu porque a pessoa que hoje eu estou, meu noivo, ele me deu start. Como assim você foi para uma startup e você não pediu ações? Eu falei, não
não pedi, eu estava no intuito de aprender e me desenvolver. Mas no final, acho que tudo que a gente faz por um caminho que nós não sabemos o porquê, mas onde a gente tem boas intenções e ajuda as pessoas de qualquer forma, porque esse também era o intuito, então me venderam bem um sonho. A gente vai transformar, né, o mercado de mobilidade urbana no Brasil. Quem que não quer fazer parte disso? Então, acho que isso que deu esse norte para mim. E naquela época, quais eram os principais desafios em termos de CX? Meu Deus, todos, né? Assim, começava em perfil de pessoas. As pessoas ainda estavam muito engessadas com a questão do sim senhor, não senhor, o momento por gentileza, já estou voltando, e a música do tempo de hold. Então era uma coisa muito formal. E aí quando eu olhava, não, a gente precisa tratar humano a humano, né? Esse taxista precisa saber instalar o aplicativo, a gente precisa pegar na mão. Então eu cuidava da parte que era a entrada, era uma casinha literalmente. Então a sala era a nossa primeira linha de frente com o taxista, primeiro contato. Então ali a gente já reformulou, colocou cadeira, quadro, liberou o banheiro para usar a cozinha se quiser esquentar comida e literalmente fez uma educação digital. Então o que é um mobile, como é que você precisa fazer para baixar o aplicativo e instalar. Eles não tinham internet, não sabiam o que era um aplicativo. Então eu chamei um amigo próximo que vendia chip, falei, você quer ficar no quartinho de cima, você vai vender seu chip, a gente não quer nada, eu só quero que você venda a melhor coisa para esse taxista, para que ele tenha internet, consiga fazer as navegações e baixe o aplicativo e faça as corridas. Vamos nessa? Vamos nessa. O nome dele era Johnny. Muito Deve estar feliz da vida. Ah, nessa hora, Johnny, né? Um beijo pra você é um querido. E aí, ele chegava lá às 7 horas da manhã comigo, eu abria lá, já tinha uma fila de taxistas, ele subia, e a gente foi, e aquilo foi crescendo tanto que chegava a fila e falava, Johnny, tu vai ter que montar uma loja, sai daqui, não vai ter jeito. E essa educação a gente fez. Então, tinha o primeiro desafio, fazer educação digital para os motoristas, para entender que aquela educação digital seria um meio para que ele pudesse trabalhar melhor e rentabilizar. Depois é ter essa empatia, porque imagina, motorista, táxi, meu carro, minha propriedade. Eu posso fumar, eu posso andar de camisa aberta, o carro pode estar sujo ou limpo, eu que mando aqui. Se eu vou pegar uma corrida de 1 minuto ou de 5 minutos, é problema não. Não. Você vai precisar atender a pessoa que espera você. Então, sair de um universo de espera de 40 minutos para ir para 5, hoje se a gente chama um carro, espera 5 minutos, a gente já fica muito tempo. Então, era entender que o curto também ia trazer retorno para ele. Não era aquele retorno imediato, mas era um retorno a médio e longo prazo. Isso também foi toda uma parte de educação e principalmente ferramentas. Então, assim, qual é a ferramenta que você vai escolher? Voz, CRM, como que você vai atuar no chat, produtividade dessas pessoas. E fazer com que as pessoas entendam, você tem liberdade, mas você tem um compromisso aqui. Porque as pessoas geralmente vinham de call centers, né? Então era tudo muito engessado, com muita regra. Se atrasar a pausa, você recebe advertência, 3 advertências, uma suspensão, você está demitido por justa causa. Então era um mundo muito difícil, com muita regra. Quando chega lá, você precisa fazer isso muito bem. Ai, não pode fazer. Precisa fazer isso muito bem, mas a gente vai te dar a liberdade de você ir ao banheiro a hora que você quiser, fazer o seu almoço, voltar, desde que a gente consiga atender todos os nossos clientes da melhor maneira possível. E até você equilibrar essa linha da liberdade com responsabilidade, ela demora um pouco. Então, tudo deu trabalho, mas com muito aprendizado. Então, tivemos que fazer trocas de telefonia, tivemos que fazer trocas do sistema de CRM de atendimento, porque na hora da venda todo mundo te promete tudo, mas na hora que roda, o negócio é bem diferente. Então, precisa ter negociação. Numa startup a gente olha muito dinheiro, né? Porque tem momentos de entrar muito dinheiro e tem momentos que o dinheiro vai estar pouco, você corre o risco de fechar no outro dia. Então, como fazer isso, né? E foi quando também eu comecei a ter mais direcionamento para a saúde financeira da empresa, né? Somos um atendimento e geralmente somos vistos como área de custo, sim, mas não é uma área de custo. Eu sou um hub de custo. Então, se a operação não vai bem, quantos % é atendido daquela operação que não foi bem? Se o marketing faz uma propaganda que não foi bem comunicada, quantos % eu sofri daquela comunicação que não foi bem comunicada? Então, tudo isso, na verdade, o CX, né, o que a gente chamava lá atrás de atendimento, agora virou Customer Experience, ele saiu do fundo da casa e foi para o jardim da frente. De falar, isso aqui não é uma coisa banal, isso aqui é estratégia de negócio. Todos os seus problemas, eu brincava, a Amazônia dos problemas está aqui. Eu tenho cura para tudo. Só vem aqui comigo que eu vou te dar o dado certo e eu vou fazer com que você resolva essa fricção grande, esse gap grande. Então, uma das principais dores também era dados. Então, até você convencer, eu preciso de uma pessoa de dados aqui comigo trabalhando nisso. Ah, mas você não tem ali do sistema extrair? Não é. A gente precisa cruzar dados, esse dado vira uma informação e aí com essa informação eu vou lá e faço resultado diferente. Você começou praticamente sozinha a área de atendimento de CX.
E aí eu fico pensando, poxa, como que você conseguiu montar uma baita... Imagino que vocês devem ter tido uma área gigantesca de pessoas de CX. E aí naquela época, eu não sei se tinha tanto acesso à informação de onde que eu pego a colinha para saber o que vai funcionar. Como que foi esse processo de aprendizagem de construção de uma máquina de CX? Olha, foi duro. Vou dizer que teve dias que eu ia pra casa, assim, eu chorava no carro e chegava em casa e falava, tá bom, amanhã é outro dia, a gente vai começar de novo. Por quê? Todo mundo que eu conhecia era do mundo corporativo. Não tinha galera de startup que já tinha feito alguma coisa e tinha dado certo. Então tinha empresas novas ainda que já estavam trabalhando com CRM. Eu falava, tem alguma outra empresa que está fazendo alguma coisa que eu posso ver? E aí, eu sentava muito do lado do Ariel e do Renato. E eles eram pessoas muito humanas. Eu falava, tá bom, se fosse você no carro, o que você queria que acontecesse com você? Se você fosse o motorista? E se você fosse o passageiro? E aí foi quando a gente começou a trazer as pessoas para dentro do atendimento. A gente vai fazer um programa que a gente vai chamar de Let's Atendimento, depois virou Let's Wow, que existe até hoje lá na 99. Todo mundo vai sentar aqui e atender. Né? Pô, o que você faria aqui? Os desenvolvedores ficaram malucos, né? A gente tinha pouquíssimos. Mas, nossa, mas vocês precisam consultar tudo isso de sistema? Não, isso aqui já poderia estar no nosso admin. Eu vou colocar aqui mais uma label, vou colocar uma seta para vocês puxarem. Então, coisas muito simples que ia ganhando eficiência, porque quanto menos tempo ele fica pesquisando para ter informação, mais eficiência ele ganha. E ao mesmo tempo, eu consigo dar um retorno mais rápido para o cliente. Então, o mais difícil de construir a máquina é o que eu tenho interno. Porque posso contratar um avião. Que API é essa? Como é que eu vou integrar a segurança, né? E eu olhava e falava tudo aquilo. Mas se vazar um dado, né? O que vai acontecer? Se vazar a nossa base, né? O que isso pode nos trazer? E tinha naquele momento toda aquela questão da segurança do business. E aí foi quando a gente começou a literalmente velar e construir muita coisa dentro de casa. Ó, isso não tem no mercado, essa base, esse sisteminha que a gente vai fazer aqui dentro e vamos testar. Então, nós tínhamos tinha uma ferramenta de VoIP, na verdade, depois a gente acabou trazendo um pouquinho mais parruda ali de mercado, mas não deu muito certo, a gente teve que trocar, e nós trabalhamos por muito tempo com o CRM, que ficou muito tempo na 99, até depois eles trocarem lá pro CRM chinês. Então, o que mais a gente teve de aprendizado é o caro, às vezes, não vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Muitas vezes você precisa se colocar no lugar do consultor ali que está atendendo, lugar dos principais, né, das suas personas, né, passageiro, motorista, e entender o que de fato vai fazer com que ele acesse. Ele precisa ter um atendimento por aplicativo, então tá bom, vamos sair da voz, que é 1 para 1, e vamos colocar um chat que a gente consegue fazer 1 para 3. E aí você começa a ganhar inteligência dessa ferramenta. Mas tudo isso com muito, né, testa, erra, e lá a gente tinha esse incentivo, né, erra e corrige rápido. Não tem problema errar. Você não pode permanecer no erro. Erre e corrige rápido. Então, a gente tinha essa segurança de tudo bem, vamos testar. Se der errado, sem gastar muito, né? Se der errado, a gente para, volta e faz de novo. Hoje tá bem mais fácil, mas lá a gente penou bastante para poder chegar onde a gente chegou. Cara, olha que interessante quanta coisa você trouxe, né? Você falando, você começou com letras, e aí você começou a trabalhar na área de telemarketing, call center, sentiu falta do conhecimento de dados e falei, vou me desenvolver, porque eu quero saber com profundidade o que está acontecendo com dados, né? E, ao mesmo tempo, quando você tomou a decisão de sair da TIM para montar o atendimento da 99, foi algo totalmente estruturado. Você pensa que fala, vou dar louca, vou lá, mas afinal você tinha um plano. Falei, cara, eu preciso aprender a montar uma coisa do zero. Isso me chama a atenção. Por quê? Hoje, quando a gente vai contratar gente, a maioria das startups fala assim, não, tem que vir de startup porque tem um mindset de startup. E você não tinha vindo de startup, né? Então, isso chama muita atenção porque existe ainda muito preconceito em algumas empresas, algumas startups. Fala, pô, se a pessoa não passou startup, ela não vai ter como empreender. Mas não, né? A gente vê um exemplo claro aqui. Achei isso muito legal. E um ponto que me destacou, Lídia, enquanto você falava, você tinha uma postura muito mais ativa, propositiva. Então, a gente já nota que esse é o perfil que as startups precisam, de proposta de valor, de ter uma ação mais proativa. Você chegou pro fundador e falou assim, pô, eu quero ação. Quem que faz isso hoje? Eu não vejo as pessoas fazendo isso. Você teve a cara de pau. E talvez seja essa pessoa que as startups precisam, que tem essa cara de pau, né? E ainda, quando a gente fala de CX, a primeira coisa que veio na minha cabeça é atendimento B2C. Mas não, a primeira coisa que você falou foi, eu preciso falar com o taxista primeiro, para ele atender melhor meu B2C, porque imagino eu que já estava pensando, pô, se não atender bem o taxista, vai estourar uma bomba. Exato. Né?
É muito legal esse tipo de estrutura. Às vezes não é claro para os profissionais, né? E a gente Não. olhando aqui, eu falei, poxa, eu tenho uma empreendedora aqui na minha frente. Não sei se já parou para pensar nisso. Mas Já. tudo que você fez foi construção, né? Foi mesmo. E quando a gente faz essa leitura é bem engraçado, até ó, fatos curiosos, né? Quando eu cheguei na 99, eu tinha 32 anos. Eu era a mais velha, tirando o Paulo Veras. Eles vão dizer, você é a mais velha. Eu falava, meu Deus, eu sou a mais velha com 33. E tinha mesmo esse estereótipo, né? Veio de empresa grande. Em alguns momentos ali no próprio recrutamento interno que a gente fazia, mas essa pessoa ficou muito tempo no mercado. Gente, eu tô aqui. Eu falava, olha, eu sou uma pessoa que estudei em colégio público a vida toda, vim de Diadema. Eu falei, não é possível. Eu falei, se vocês arriscaram, e eu também arrisquei, então vamos dar a oportunidade, porque essas pessoas também estão com a mesma ambição que eu tive. E é engraçado isso você falando, depois que eu saí da 99, eu abri 2 restaurantes, né? Eu peguei a grana, a gente abriu 2 restaurantes ali no próximo ao Morumbi, tava indo muito bem, mas a pandemia chegou. Como foi lidar com essa frustração? Porque você foi numa ascendente, né? Foi péssimo, porque eu fiz, MBA em gestão de projetos. Aí eu fiz todo o projeto. Falei, risco? Nenhum, né? Porque os riscos que tinham eminentes, eu olhei e falei, não, isso aqui tudo bem, a gente consegue acertar aqui, vai para esse outro lado. Mas quem estava contando risco pandemia? Ninguém. Então, quando o negócio apertou, que aí na primeira fechada, não, 1 semana, 2, 3, funcionário, 2 restaurantes, você começa a fazer conta. Tá bom, vamos pagar, agora vamos demitir, agora reduz, agora fecha, dark kitchen. Eu tive que me reinventar. E nisso eu fiquei 2 anos tentando me reinventar até uma hora que a conta não fechou mais. E aí eu não tinha investimento. Meu investimento era meu próprio, né? Não tinha anjos investidores ou fundos junto comigo. Então, nesse momento é que eu me ponho, né, no sapato do outro e falo como é difícil e como você tem que ter gente boa do teu lado, sabe? Para te apoiar nesse momento. Porque todo mundo tem que estar comprado, né? A pessoa que está com você na abertura da tua empresa, numa empresa que tem risco, ela tem que estar comprada com você. Por isso que essa questão, quando a gente fala de valor de senso de dono, ela tem que estar na cultura de qualquer empresa, qualquer uma, independente se for startup ou não. Porque é o dono que vai fazer você ir para frente, pegar o problema na mão, independente se é da sua área. Vem aqui que eu vou ajudar. Eu não sei, mas eu vou aprender. E a gente vai fazer esse negócio junto. E aí, quando você vê o que tá lá em terra arrasada, depois tá voando, tá dando rasante. Isso, para mim, faz total diferença. Então, assim, invistam. Pessoas é investimento. O Paulo Veras falava muito, né? Um CNPJ bem sucedido é um conjunto de CPFs bem geridos. Então, se você souber fazer isso, você vai ter sucesso em qualquer lugar que você passar. E você teve uma passagem por RH também, né? Ai, pois é, tive. Nessa vida a gente faz tudo. Bom, depois da 99, eu me aventurei, queria conhecer o mundo de fintech, fiquei lá por 1 ano e meio e abri o braço de adquirência. Então, tudo aquilo que era novo e que era também voltado para a experiência do cliente, eu queria fazer, implementação de projetos. E aí depois veio uma outra proposta para uma insurtech, né, a Pizza, e falou, e aí, você vem? E eu lembro quando eu fui falar com o Daniel, o CEO, ele falou, não, me fala mais de CX. Tá bom, já entendi tudo. O que mais você gostaria de fazer? Eu tenho conhecimento nessa área. Qual área que você nunca trabalharia? Eu falei, nossa, a área que eu nunca trabalharia é muito difícil pra mim. Eu falei, olha, eu acho que eu não seria desenvolvedora, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Mas se você me deixasse ali como CTO alguns tempos, fica aí 1 mês pra me ajudar, porque não tem ninguém. Eu ficaria. Então tá bom. E eu vi que naquela conversa ele tava me testando pra alguma coisa, eu não sabia ainda pra quê. E a gente teve uns bons períodos assim de trabalho e eu via que o RH era uma coisa que não tinha ninguém. Tava solto, o gestor saiu, a pessoa também que cuidava acabou indo embora. E aí eu fui lá e falei, dá um RH pra mim. Ele não me deu, eu que pedi. Falei, você me dá um RH? Ele, como assim me dá um RH? Eu falei, olha, eu já faço processo seletivo, em todos os lugares que eu passei, eu sempre participei de programas de RH, eu conheço muito, eu estudo. Falei, não sou expert, mas eu sei cuidar de cliente. Eu falei, quem sabe cuidar de cliente sabe cuidar de gente. Se a gente faz CX, a gente faz EX. E aí ele ficou assim, tá bom, de boa, vai lá, se der errado, tá na tua conta. E aí eu tava com uma pessoa só, Betinho, eu falei, Beto, a gente precisa fazer uma transformação nessa empresa. E aí, desde entender as pessoas que estavam lá, a gente não tinha programa de performance e desempenho, a gente não tinha ferramenta para fazer essa avaliação, não tinha nada, assim, absolutamente nada. E aí eu falei, vamos começar do zero, entender as nossas principais dores, para depois a gente chegar no famoso GPTW, que a gente conseguiu depois de 1 ano. Mas implementei tudo, fiz assim, desde leveling, entendimento, assessment de todas as áreas, o que a gente conseguiria reestruturar, a união,
tanto pensando na saúde financeira da empresa mesmo, né? Pô, tem 35 áreas. Essa aqui tá fazendo A e B, essa aqui não pode fazer a mesma coisa, né? Estamos falando de pessoas, tá bom, mas a questão não é demitir, essa pessoa talvez não poderia ser muito melhor aproveitada se ela estivesse aqui, né? Entendo que esse é o fit dela. Por que ela tá lá? O gestor anterior queria assim. E aí, acabei derrubando tudo, botando tudo no chão. A gente fez uma reestruturação muito bem feita, e aí começaram a vir os projetos, né, de performance e desempenho. Implementei projetos de bônus também, porque não tinha, e tinha espaço para ser feito. Apresentei 3 propostas. Você conseguiu na primeira? Não. Eu ia lá, falei, ai meu Deus, não deu certo, preciso voltar. Ia na segunda, tá bom, o que te falta aqui, né? A gente precisa, não é? A cenourinha precisa estar na frente também, ó, você tá trabalhando pra caramba, além de ter o seu emprego, o que mais? O que você tem de ambição? Então, e acho que uma coisa legal que a gente fez foi dar recursos acadêmicos. Então, você quer estudar? Você quer fazer curso? A gente foi atrás de parceria, de cursos mais baratos, para capacitar mesmo as pessoas, porque ela capacitada entrega mais para a sua empresa. E nisso a gente conseguiu fazer assim, uma rede muito bacana, a nota de pesquisa de clima aumentando. Até hoje eles estão com bastante programas de tudo que a gente implementou. Lá na 99 a gente tinha o TGIM, né? Thanks God is Monday. Lá eles têm o All Hands. Então, onde eu estou hoje, a gente tem o TGIX, tem God's Experience. Então, todo mês os analistas vão lá para ver resultado, participam. A gente sempre chama alguém de outra área para entender. Mas essa parte de cuidar das pessoas, de ter um caminho de educação, de desenvolvimento, faz total diferença em qualquer empresa. E a parte da cultura também. Então, assim, a gente não pode só escrever a cultura e pintar, a gente precisa viver, né? E viver é você ter ação, descer isso dos founders, do CEO, porque tudo isso reverbera muito bem. E eu gostava, mas foi assim, muito desafiador. Eu achei que era mais fácil, confesso. Falei, não, recrutamento e seleção tá pra mim, né? Fiz vagas de CTO, consegui fechar. Inclusive o Danilo, que tava aqui, a gente conversou bastante, cara maravilhoso. E eu falei, olha, eu tenho tino pra esse negócio aí, eu gosto. E aí, quando eu decidi sair de lá, tava namorando a Boozer já tinha uns 2 anos, né? Vai, não vai, vai, não vai. E aí eu falei, nossa, mas eu vou sair de pessoas, eu vou voltar pra CX. Aí eu penso, mas é gente também. E eu vou conseguir impactar, sei lá, 220 milhões de brasileiros? Eu falei, então é isso que eu vou. E foi essa a minha passagem, mas gosto muito dessa área. E Lídia, qual que é o segredo para você aprender tanta coisa? Porque você não era de RH, daí você teve que implementar programa de avaliação de desempenho, teve que fazer recrutamento e seleção. Qual que é a estratégia, qual que é o segredo para aprender tudo isso rápido e implementar? Eu não sei nem se é rápido, tá? Mas eu sempre olho com lentes diferentes. Eu falo que na minha cabeceira tem uma caixinha de lentes, sabe? Então eu pego aquela ali, olha, essa aqui é a lente da oportunidade. Então eu preciso correr. Se eu não nasci estudando aquilo, alguém nasceu estudando. E eu vou lá atrás dessa pessoa para poder fazer isso. Então, eu tenho muita vontade de aprender, sabe? Eu acho que isso nasce um pouco com a gente, né? E vem também, acho que, muito da minha história. Então, eu nasci num lugar que eu achava que você ia crescer, casar, ter filho, e era isso. Eu falei, não, tá tudo errado. Não ensinaram isso na escola, que a gente pode ser muito mais. E quando eu vi que a saída era o livro, o estudo, eu falei, é lá que eu vou, não vou sair de lá. Então, até nos nossos grupos de estudos da Fé Bahá'í, todos sábados a gente se reúne, lê algumas passagens e discute sobre aquilo. Aí eles falam, para que a Lídia vai falar agora por que o sósia chama sósia. E eu sempre sei, porque eu quero entender o porquê que aquilo nasceu e onde ele está. E eu acho que muito do que a gente tem de bagagem hoje é de troca. Então, acho que o ser humano é a coisa mais rica que Deus criou para falar assim, vai lá e ajuda. Eu tô te dando esse conhecimento, passa para o próximo. Então, eu sou muito aberta, as pessoas me procuram, canais de LinkedIn, mídias sociais, me ligam. A gente pode ter uma mentoria. Quando eu vejo que é o mesmo assunto, eu falo, vamos fazer um grupo de 8 pessoas, a gente já mata todo mundo, porque senão não dá tempo. Mas eu procuro ter muito esse prisma comigo. Eu preciso aprender e repassar. Porque eu vou deixar a minha marquinha com alguém e esse alguém vai fazer melhor do que eu, ou pelo menos ele vai conseguir usar para alguma coisa boa. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Para que as pessoas consigam ter bons profissionais. As indicações é tudo. Às vezes você fala, nossa, preciso de uma boa indicação. Eu vou ligar para você. Falar, preciso de um profissional assim, assim, assim. Você me indica quem? Porque essa troca faz com que a gente tenha uma cadeia boa de construção, de atos bons, e a gente vai fazer um mundo melhor. Então, por isso que eu não canso de estudar. Até eu morrer, eu vou estudar. E ainda quero fazer. Estou aí com um olho no mestrado e doutorado mais para frente. Aproveitando, então, o gancho da dica.
Se você tivesse que dar uma dica para uma startup que está aí no momento mais early stage, de 30 funcionários, pensando para chegar em 200, Ótimo. e que tivesse com essa demanda latente de CX aí, pensando nos canais B2B, B2C, qual que seria a dica de ouro? É de ouro mesmo, que vocês nunca vão passar o que eu passei. Primeiro de tudo, né? Traga uma boa pessoa para ficar do seu lado, né? Principalmente que seja melhor do que você. Tente pegar alguém, eu sou assim. Traga uma pessoa assim, né? Não traga uma pessoa igualzinha a você, senão vai dar problema. Vocês vão acabar entrando em conflito. Então, eu sempre tenho alguém melhor que você que entenda aquilo que você não tem. Eu sou muito boa de construir jornadas, eu sou muito bom de dados, então você vai vir pra cá. Ferramenta. Então, assim, early stage, vai lá no CEO, senta com ele e fala, qual é o seu plano para daqui a um ano? Tem um número? Ele vai te dar um número, mesmo que seja da cabeça. Tem, 200 mil, então tá bom. 200 mil pessoas vão passar pela nossa loja. Ótimo, então tá bom. Daqui 3? Tantas pessoas. Sonho, começa a desenhar. Essa ferramenta que eu vou contratar vai comportar essa passagem de clientes? Vai comportar que eu tenha 30, 40, 50, 100, 200, 300, vá para uma BPO com... essa plataforma vai comportar esse tipo de atendimento com essas pessoas plugadas atendendo simultaneamente? Vai. Não vai. Se não vai, já esquece. Então, assim, se tem uma pessoa boa do seu lado para te complementar naquilo que você não é bom, e principalmente tenha uma ferramenta que vai te dar a oportunidade de expandir pelo menos ali no médio prazo sem você cair. Isso é maravilhoso. E essa pessoa que vai vir vai te ajudar a contratar pessoas muito boas para atender. Porque também tem esse erro, né? Eu contrato uma pessoa muito boa, ele é excelente no atendimento. Aí, como a empresa está crescendo, eu vou lá, agora você é coordenador. Se a pessoa não tem esse fit, ele acabou de matar um excelente analista de atendimento. E essa pessoa vai levar essa marca pro resto da vida dela. Eu sei que é difícil fazer, né, esse filtro, né, em relação, você querendo ou não, no seu íntimo, você fala, tô ajudando alguém a se promover, mas precisa ser muito bem feito, para você não dar esse tiro na água. Então, dicas, né? 30 pessoas, vou crescer. Uma boa ferramenta, uma boa pessoa do seu lado. E entenda quem são as pessoas, né? As suas personas dentro das jornadas da empresa. B2B, B2C, quais são os produtos, para que você consiga fazer uma linha de atendimento cada vez mais enxuta, com menos fricção para o seu cliente não ir embora. Né? Também tem esse outro segredo. Não adianta ter um monte de cliente e ele acabar indo embora. Esse seu funil vai inverter e você vai acabar tendo problemas aí na tua empresa. Eu adicionaria um ponto que você falou anteriormente, de puxar o time para fazer atendimento. A gente fez isso no Gympass e foi muito legal. Então a gente viu o CEO César no atendimento, eu no atendimento, todo mundo sentia a dor do atendimento e fala, nossa senhora, tem alguma coisa aqui que precisa melhorar. E a gente tira esses inputs e melhora, né? Então, acho que você trazer o time para perto é uma das melhores coisas também, né? Porque você consegue extrair soluções não só da sua caixinha, né, de CX, mas também dos próprios desenvolvedores, né, que você falou. Tem essa jornada aqui do usuário, vamos melhorar para ser mais ágil, ganhar tempo, otimizar, enfim. Total. Esse é muito bom. E a gente faz. E tem que fazer, né? Troquei de empresa, vou fazer. Lá na Búzios era a mesma coisa. Os dois Marcelos sentam lá. E às vezes o Marcelo Vasconcelos chegou esses dias ele falou: peraí, tá acontecendo isso ao mesmo tempo? No mesmo consultor? Isso. 3 problemas, né, pesados com o mesmo consultor. Meu Deus, como eles dão conta? Pois é, né? E aí, não, mas eu acho. Qual que é a sua ideia? Qual que é a sua estratégia? O que você faria aqui de diferente? E aí, nesse amontoado de coisas, é quando a gente vai levando para a tecnologia. Isso aqui dá para entrar no seu sprint, isso aqui dá para esperar mais um mês, isso aqui não é urgente, precisa passar na frente. E aí você consegue construir coisas melhores, engajar as pessoas, deixar seu cliente fiel e todo mundo ter um mindset de centralidade no cliente. Que todo mundo fala que tem. Minha empresa é. Tudo mentira. Não é. Tudo mentira, não é. Então, assim, centralidade no cliente é quando todo mundo fala assim, Milton, o que você está fazendo hoje? Bia, o que você está fazendo hoje? Eu tenho que entregar esse projeto, mas esse projeto vai ajudar a empresa a ganhar muito dinheiro? Vai. Mas o que ele traz para esse cliente? Primeira coisa. Se não trouxer nada, a gente precisa revisitar, né? E entender. Na 99 a gente tinha totens com as fotos dos motoristas nas salas. Tipo, oi, o que você está fazendo por mim hoje? Na Búzios a gente não tem, mas a gente tem cadeiras que ficam vazias e a gente fala, o cliente está sentado aqui, não esquece disso. Aí eles voltam para o centro da reunião. E você estava falando no começo que você está envolvida no projeto do Congo. Como é que surgiu esse projeto e o que você aprendeu para trazer desse projeto para cá, para as startups e para o Brasil?
Meu Deus, né? Bom, esse projeto começou... Eu conheci meu noivo em 2012. A gente só foi ficar junto há 3 anos atrás. E aí ele já falava desse projeto que acontecia e que a mãe dele angariava, e eu fiquei sabendo e tal. E aí, no 2021, ele falou assim, vou te levar pro Congo pra você ver o projeto. Porque até então eu dava muito pitaco, mas eu nunca fui lá, nunca fui em campo pra ver como é que era. E eu falava um monte de coisa imaginando, imagina, lá tem internet, lá tem energia, lá tem uma sala que você vai apresentar o PowerPoint, vai todo mundo ver. E quando eu cheguei lá não era nada disso. É a ONG GBS Foundation, então... a ideia do projeto, né, o propósito do projeto é mulheres hoje que são a base da família congolesa, elas conseguem disseminar a informação do conhecimento, de finanças, de empreendedorismo para toda a família. Então, elas ajudam a movimentar a economia muito mais que os homens. Então, as mulheres hoje é que trabalham. E aí, essa ONG surgiu né? Nós arrecadamos ali um dinheiro, ok, tem $200 aqui, chama 5 mulheres. Essa é a nossa associação de microfinanças. Qual é o seu projeto? Eu preciso comprar sementes para plantar arroz e aí eu vou devolver esses $100 que vocês vão me emprestar daqui a 1 ano. Então, tudo bem, você devolve com 5% de juros. Esse juro vai financiar uma outra mulher que ela vai trazer. Então, hoje tem tantas mulheres que a gente não consegue mais entrar para dar conta da entrada de todas elas, porque estamos falando de mulheres muito humildes que vivem literalmente em condições escassas. Muitos dias sem energia, às vezes sem água, não tem internet, não tem iluminação. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, não, vou levar o computador e vou fazer isso no Excel. Tudo isso que eles estão fazendo no caderno, eu vou fazer no Excel. Que Excel? Né? Você pode até fazer, mas você não vai conseguir projetar e deixar isso lá. Então, realmente precisa ser feito no caderno. Precisa ter esse controle. E aí, quando você relaciona com uma startup, que às vezes você imagina, não, vou criar isso daqui, eu tenho público-alvo. Você tem o público-alvo, mas e os recursos? E o dinheiro? Quem é que vai comprar o teu sonho com você? Porque hoje não é fácil eu chegar lá numa pessoa da República Democrática do Congo e falar, tudo bem, Milton, você vai ficar aqui comigo, mas eu não vou ter salário por enquanto para você. A gente precisa montar esse novo escopo desse projeto para ter mais uma associação integrada com a gente, fazer tudo isso funcionar e aí quando der certo, eu vou colocar dinheiro do meu bolso para poder te pagar. Porque a intenção não é ganhar dinheiro, a intenção é que tudo que venha de juros e que elas prosperem, né, com a sua plantação de arroz, com artesanato, vire dinheiro para que outras mulheres consigam movimentar a economia do país, que é muito drástico. Quando você põe o pé, que realmente você sente o que está acontecendo. E aí vai te encontrar tudo, né? Jornada, você tem que ir lá vivenciar tudo aquilo que o seu cliente tá vivenciando. Preciso de dinheiro, mas para onde vai esse dinheiro? Se eu não posso nem confiar no banco que está lá. Eles não confiam no banco, esse dinheiro precisa ficar ali trancado. Tem várias adversidades, esse é o nome. Então, assim, como é que você vai lidar com todas elas para poder deixar o seu projeto em pé, a sua empresa em pé? Aí tá o ponto. É um projeto lindo. Assim, vou voltar lá em dezembro de novo e a gente vai fazer mais coisas. A gente faz em Kinshasa, agora vai em Kikwit. E a ideia é, com aquilo que a gente tem de capacidade, tentar fazer uma coisa grande para ajudar as outras pessoas também. Perfeito, então passou muito rápido o tempo, mas já pra gente finalizar, a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados indicarem um livro, uma série, um filme que gostaram. Olha, eu assisto muita coisa de diferentes repertórios, mas o último que eu assisti que me impactou bastante foi The Man in the High Castle. Não é uma série nova, mas é uma série que explode a sua cabeça literalmente, né? E se, né? E esse e se te leva para vários paradigmas de pensamento e até linkando agora com inteligência, né, AI generativa, chat, enfim, ele te dá outros temas, porque a série é muito, muito boa, assim, todo mundo que eu indiquei assistiu ficaram malucos e te faz várias reflexões, tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. E eu tô lendo, comecei agora a ler 21 lições do século XXI. E ele é um livro também que te leva para alguns pensamentos de entendimento. Onde você está agora, né? O que vai acontecer para os próximos passos da humanidade. Então, uma trilogia. Sapiens, né? Homo Deus, e agora eu estou em 21 lições do século XXI. É, do Yuval Harari, né? Isso, do Yuval Harari. Muito bom, super recomendo. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi uma honra estar com você aqui hoje. Já dá pra gente combinar a próxima, porque é tanto conhecimento, é tanta coisa. Foi uma delícia. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Sucesso. Obrigado, Lídia. Você que está contratando profissionais para sua startup, não esqueça de acessar o site da Venture People, trocar uma ideia com a gente. Quem sabe a gente pode ajudar você a contratar um próximo profissional como uma Lídia, por exemplo. E não esquece de assinar o nosso canal no YouTube. Não esquece também de ligar o sininho, dar o like,
assim outras pessoas podem aproveitar esse conteúdo de alto nível aí. Muito obrigado, Lídia. Obrigada. Obrigada. Sucesso.